Policial civil com sinais de embriaguez é preso depois de agredir mulher. Ele ainda atacou os PMs que atenderam a ocorrência. Os militares relataram que ele chegou a agredir um sargento e sacar a arma. Carreta fica atravessada na BR-040 e fecha o trânsito. Engarrafamento passa de 10 quilômetros. Bombeiros interrompem buscas a homem que caiu no Ribeirão Arrudas. Justiça recebe a denúncia do escândalo de corrupção no Cruzeiro. Os acusados podem ser presos. O América está a um empate da semifinal da Copa do Brasil. E o presidente do Atlético anuncia que não vai concorrer à reeleição. Quinta-feira, 12 de novembro. O MG2 está começando agora. Boa noite. A BR-040 em Ribeirão das Neves ficou totalmente fechada durante boa parte da tarde por causa de um acidente envolvendo uma carreta. Vamos conversar com o Ricardo Soares, que está lá na rodovia. Ricardo, boa noite para você. Como é que está o movimento aí na região? Já dá para ver um engarrafamento grande ainda por aí. Isso, Liliana. Boa noite para todo mundo. A rodovia foi liberada agora há pouco, pelo menos a pista sentido Brasília. Mas a coisa está caótica por aqui ainda. Para você ter uma ideia, a gente teve que parar a cerca de 10 quilômetros do local do acidente para que desse tempo da gente entrar ao vivo aqui no MG2. Essa pista que a gente vê aí completamente parada é a pista sentido Brasília. O acidente foi na pista contrária, na pista sentido BH. A carreta ficou atravessada, fechou até o acostamento. Dá para ver que ela bateu também num abrigo de um ônibus, as imagens feitas aí pelo Globocop. E esse lado de cá também ficou desse jeito aí, porque a Polícia Rodoviária Federal teve que fechar o trânsito lá no local para facilitar a chegada do guincho. E aí, como é horário aí de volta para casa, o trânsito travou. Pelo jeito, vai demorar a voltar ao normal. A pista sentido Brasília, portanto, completamente liberada, mas reflexo gigantesco aí no trânsito. E a pista sentido BH, parcialmente liberada. Felizmente ninguém se feriu, o prejuízo é para o dono da carreta e aí chateação para tanta gente que não conseguiu fugir dessa BR-040 nesta noite de quinta-feira. Liliana. Obrigada, Ricardo, e paciência aí aos motoristas, né? Boa noite. E a quinta-feira foi marcada por muita confusão no trânsito, principalmente na Via Expressa em Contagem. Um ônibus derramou óleo em um dos principais acessos da região metropolitana à capital. Sem falar na chuva. E o resultado, vários acidentes registrados pelo Globocop na altura do bairro Água Branca. Esses dois carros aí se envolveram em uma batida. Um deles acertou um poste que caiu. Um muro também foi atingido. Depois disso, 3 carros acabaram rodando na pista. 2 pessoas ficaram feridas. Equipes da Transcom, responsável pelo trecho, jogaram serragem na pista. Esse trecho, no sentido Belo Horizonte, ficou interditado durante boa parte da manhã. O trânsito, praticamente parado, se estendeu até quase a cidade de Betim. Um investigador da Polícia Civil com sinais de embriaguez e armado foi preso nessa madrugada depois de agredir uma mulher aqui na capital. Segundo a PM, o homem ainda atacou militares que atendiam à ocorrência. A confusão foi neste posto de combustível no bairro Nova Suíça durante a madrugada. O posto tem câmeras de segurança, mas o estabelecimento informou que as imagens não foram registradas. Segundo o boletim de ocorrência, foi um motorista de aplicativo que avisou aos policiais sobre a briga. Ele relatou que o homem estava muito agressivo e armado, agredindo uma mulher. Quando a viatura chegou, a vítima foi até os policiais militares. Então, o autor agrediu a mulher com um tapa na cara e jogou a vítima no chão, na frente da PM. Ainda de acordo com a ocorrência, o homem se apresentou como policial civil, mas em um primeiro momento se recusou a apresentar os documentos. Os militares relataram que ele chegou a agredir um sargento e sacar a arma. A PM conseguiu conter o agressor e levá-lo para a delegacia, onde foi confirmado que se trata mesmo de um policial civil. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o agressor é um investigador de polícia, Leopoldo de Almeida D'Agostini, que apresentava sintomas de embriaguez. A Polícia Civil informou que está apurando os fatos e que o caso está sendo acompanhado por uma equipe da Corregedoria. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a mulher não se apresentou à delegacia.
Nós não conseguimos contato com o investigador da Polícia Civil, Leopoldo de Almeida D'Agostini. Um caminhão desgovernado caiu de um barranco e atingiu uma área de armazenamento de ferramentas que pertence à prefeitura no bairro Betânia. Fabiana Almeida está lá no local, a gente vai conversar com ela agora. Fabiana, boa noite. Alguém ficou ferido por aí? Oi, Liliana, boa noite. O motorista do caminhão teve ferimentos leves, mas foi socorrido pelo SAMU e foi levado para o hospital. A SUDECAP, que é a Superintendência de Desenvolvimento aqui da capital, informou que o caminhão é de uma prestadora de serviços contratada pela prefeitura. Disse ainda que o caminhão apresentou problemas mecânicos quando estava subindo o barranco e acabou voltando ladeira abaixo quando atingiu a área de armazenamento de ferramentas da Gerência Regional de Manutenção, que fica aqui no bairro Betânia, na região oeste de Belo Horizonte. Pelas imagens e fotos, dá para ver que uma casa que fica no local foi atingida. Segundo os bombeiros, havia um funcionário no local, mas ele conseguiu sair antes da queda do caminhão. A gente não teve autorização para entrar no local e a informação que a gente acabou de saber é que o reboque vem amanhã cedo para fazer a retirada do caminhão. Liliana. Obrigada, Fabiana. E os bombeiros interromperam as buscas para encontrar o homem que caiu no Ribeirão Arrudas. Hoje, os militares estiveram na estação de tratamento de esgoto da Bacia do Arrudas. Eles percorreram ainda o trecho onde o Ribeirão deixa de ser canalizado. Mesmo assim, nenhum sinal do homem levado pela correnteza. Ontem, pessoas que estavam no bairro Horto, na região leste da capital, viram quando ele caiu na água. Policiais militares tentaram fazer o resgate com uma corda. O homem começou a ser puxado, mas não conseguiu se segurar e caiu de volta no Ribeirão. Os bombeiros vão retomar as buscas amanhã. Covid-19 em Minas. O sistema do governo federal usado para registrar o número de mortes aqui no estado voltou a funcionar. Foram 4 dias sem o registro. Segundo a Secretaria de Saúde, as mortes confirmadas em 24 horas se referem ao acumulado entre sábado e hoje. Vamos conferir aqui na nossa tela. Então, temos aí, de sábado para cá, 55 mortes registradas. Ao todo, 9.259 pessoas morreram aqui em Minas Gerais. Número de casos registrados foram 1.886. No total, 376.537 registros. Vamos conferir agora a média móvel dos casos confirmados. Hoje, esse número está em 1.714. No dia 30 de outubro, era de 1.737. Uma diferença bem pequenininha, então a situação está estável. Agora, vamos ver os dados que orientam a flexibilização em BH. A taxa de transmissão por infectado está aqui, ó, em 1,06, cada vez mais chegando no amarelo, né? Nível de atenção, desde segunda-feira ela está crescendo diariamente. Temos aqui também a taxa de ocupação de leitos de UTI, que está em 31%, e a taxa de ocupação de leitos de enfermaria, que está em 30%. Você pode acompanhar todos esses dados aqui, completos no G1, ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela. Logo depois do intervalo, a Polícia Militar garante segurança para a distribuição das urnas eletrônicas na região metropolitana. Agora, 7h20, já voltamos. Começou hoje o transporte das urnas eletrônicas para votação no primeiro turno das eleições municipais. Todo o processo é acompanhado pela Polícia Militar. O transporte das urnas começou no início da tarde. Representantes de cartórios eleitorais conferiam as caixas que estavam lacradas antes de serem colocadas nos caminhões. Até sábado, quase 5.000 urnas serão enviadas para 11 batalhões e companhias da PM em toda BH. Na madrugada de domingo, os equipamentos serão encaminhados para os locais de votação. Para garantir a segurança, todo o processo tem o apoio da Polícia Militar. Por meio de internet, rádio, a urna ela é inviolável. Então, fisicamente, a gente conta com o apoio da Polícia Militar para garantir a segurança das urnas eletrônicas até o momento da votação, durante a votação e pós-votação. Por causa da pandemia e para evitar aglomeração, neste ano a votação começa mais cedo. Vai das 7 da manhã às 5 da tarde. Os idosos que são do grupo de risco terão prioridade na votação até às 10 da manhã.
Os idosos têm preferência para votar, assim como as mulheres grávidas, as pessoas acompanhadas de criança de colo, os candidatos, os servidores da Justiça Eleitoral. Mas esse horário, entre 7 e 10 horas, é um horário de preferência apenas para os idosos. Eles têm preferência sobre os outros grupos que também têm preferência. É proibido entrar com o celular ou qualquer aparelho eletrônico no local de votação, mas a colinha com o nome do candidato está valendo. Também, como forma de prevenção ao coronavírus, a Justiça Eleitoral pede que o eleitor leve a própria caneta para assinar o cartão de votação. Lembrando que a máscara é obrigatória, mas o mesário pode pedir que o eleitor baixe rapidamente a proteção apenas para identificação. Na urna eletrônica, primeiro vai aparecer a tela para votar em vereador. O eleitor deve digitar o número com 5 dígitos e, se tiver tudo correto, confirmar apertando a tecla verde. Em seguida, vai aparecer a tela para votar no candidato a prefeito e o espaço para digitar o número com 2 dígitos. Depois, de novo, confirmar. Veja agora os compromissos de campanha de 3 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte nesta quinta. Luísa Barreto, do PSDB, se reuniu com moradores do bairro Ribeiro de Abreu, na região Nordeste. O encontro foi na ponte que dá acesso ao bairro, um dos pontos considerados mais problemáticos pela comunidade. A candidata falou sobre as propostas na área de saneamento básico e de limpeza urbana. Luísa Barreto disse que, se eleita, vai buscar ampliar o tratamento de esgoto para garantir a despoluição de rios e cursos d'água aqui em Belo Horizonte. O marco regulatório do saneamento, aprovado recentemente, permite que a Prefeitura coloque metas mais ousadas em relação à coleta de esgoto. Às vezes que Belo Horizonte tem até capacidade de tratar seu esgoto, mas hoje não coleta plenamente. Aqui no bairro, eles sofrem ainda, no período de chuva, que a água da Lagoa da Pampulha desce também poluída. Isso causa sérios problemas de saúde à população. Então, a universalização da coleta de esgoto é um ponto crucial. A ampliação da coleta de lixo para todo o bairro e também tratar, junto ao governo do estado, governo federal, recursos para garantir as obras de infraestrutura para solucionar o problema da ponte aqui do Ribeiro de Abreu. E essa ponte precisa sair do papel. Rodrigo Paiva, do Novo, visitou 2 escolas na região oeste da capital, acompanhado de apoiadores. O candidato gravou as inserções para o programa eleitoral e conversou com moradores do bairro Cabana do Pai Tomás. Rodrigo Paiva também ouviu as demandas de lojistas e trabalhadores do comércio e afirmou que, se eleito, vai priorizar investimentos em uma economia criativa focada em diferentes setores para garantir a geração de emprego e renda à população. Nossa proposta é valorizar a economia criativa. Nós somos muito fortes na área da moda, da gastronomia, da tecnologia da informação, da biotecnologia. Então, nós vamos ter uma prefeitura amiga do empreendedor. Nós temos um plano de governo que vai garantir que isso aconteça, que vai trazer de volta esses empregos perdidos na pandemia. Nós temos que garantir a segurança do cidadão de Belo Horizonte. Isso é possível porque nós contamos com um plano de governo que foi desenvolvido por pessoas, por especialistas, pessoas que entendem, um plano honesto, onde a gente mostra de onde vão vir os recursos. Lafayette Andrada, do Republicanos, participou de uma roda de conversa com representantes de torcidas organizadas do Cruzeiro, do bairro Prado, região oeste. O candidato falou sobre a importância de se valorizar o futebol mineiro e também apresentou propostas para incentivar a prática de esporte entre a população mais jovem. Lafayette Andrada afirmou ainda que pretende desenvolver projetos em espaços públicos, praças e quadras das áreas mais carentes de Belo Horizonte. A tradição do futebol em Belo Horizonte é muito forte, os clubes da cidade são clubes tradicionais, merecem ser sempre incentivados. Vamos incentivar o que nós temos de bom. E nós realmente queremos fomentar o esporte em Belo Horizonte. Nós achamos que o esporte é uma maneira de educar as pessoas, tirar os jovens da marginalidade. Nós pretendemos fazer atividades esportivas de lazer nas praças públicas e também, através da educação, fazemos convênios com a Secretaria de Esporte para atividades esportivas para os jovens. Logo depois do intervalo, a Justiça recebe a denúncia do escândalo de corrupção no Cruzeiro. Os acusados podem ser presos. E o presidente do Atlético desiste de concorrer à reeleição.
Agora 7h29. O escândalo de corrupção no Cruzeiro tem mais um capítulo. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra 9 ex-dirigentes e empresários, o que pode levar os envolvidos até a prisão. A denúncia foi aceita pela juíza da 7ª Vara Criminal de Belo Horizonte. O Ministério Público concluiu que os 9 denunciados usaram o Cruzeiro em benefício próprio, desviando dinheiro e fazendo transações ilegais para esconder os crimes. De acordo com a denúncia, o ex-presidente Wagner Pires de Sá, o ex-vice-presidente executivo Itair Machado e o ex-diretor de comunicação do Cruzeiro, Sérgio Nonato, cometeram os crimes de falsidade ideológica, apropriação indébita e organização criminosa. Wagner Cruz, Carlinhos Sabiá e Cristiano Richard, que são empresários de jogadores, respondem por apropriação indébita e organização criminosa. Carlinhos e Cristiano também são processados por lavagem de dinheiro. Os outros réus do processo são o ex-presidente do Ipatinga, Cristiano Araújo, por lavagem de dinheiro, o ex-assessor de futebol do Cruzeiro, Fabrício Visacro, processado por apropriação indébita, e Ivo Gonçalves. Ele responde por falsidade ideológica. Ivo é pai de um atleta que tinha 12 anos quando teve parte dos direitos econômicos dados pelo clube como pagamento de uma dívida, o que é ilegal. A investigação concluiu que os réus desviaram uma quantia milionária dos cofres do Cruzeiro. O Ministério Público quer que a Justiça os obrigue a pagar esse mesmo valor 2 vezes. Uma para ressarcir os cofres do clube e outra como indenização. Foi um prejuízo total, através de alguns negócios celebrados, da ordem de cerca de 6,5 milhões de reais. Então, o que foi solicitado é a restituição desse valor. O Ministério Público também pediu, a título de indenização pelo dano à imagem do clube, que fosse indenizado o clube no mesmo montante, ou seja, 6,5 milhões de reais. Entre as acusações estão o pagamento de comissões ilegais a empresários não registrados na CBF. Uma auditoria do clube mostrou que a direção pagou comissões até em renovações de contratos de atletas que já pertenciam ao Cruzeiro. No mandato de Wagner Pires de Sá, também houve pagamento de altos valores a membros do conselho, o que fere o estatuto do clube. Para disfarçar, eles contratavam empresas desses conselheiros. Todas essas pessoas se aproveitaram do Cruzeiro durante muito tempo, tanto com dinheiro para elas próprias, quanto distribuindo dinheiro para amigos, advogados, empresários, agentes, etc. E isso tudo aconteceu porque, como instituição, o Cruzeiro movimentava 300 ou 400 milhões de reais no ano, mas ele era muito frágil, o sistema estava corrompido. Itair Machado disse que não cometeu irregularidades e que vai provar sua inocência. As defesas de Wagner Pires e Cristiano Richard informaram que só irão se manifestar depois de ter acesso aos autos. O advogado de Sérgio Nonato disse que desconhece os termos da denúncia. O representante de Ivo Gonçalves ficou surpreso com a denúncia, mas garante que está tranquilo em relação ao processo. A gente não conseguiu contato com Carlinhos Sabiá, Cristiano Araújo e Fabrício Visacro. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, considerou a denúncia um resultado importante para o clube. Enquanto tenta arrumar a casa fora de campo, o Cruzeiro segue reforçando o time. Aos 35 anos, Rafael Sobis está de volta ao Cruzeiro. O atacante rescindiu o contrato que tinha com o Ceará para voltar a Belo Horizonte. A negociação também pôs fim a uma ação trabalhista que o jogador movia contra o Cruzeiro, em que o clube havia sido condenado em primeira instância a pagar mais de 3 milhões de reais ao atleta. A vinda do Sobis também atende a um pedido do técnico Filipão, que disse que precisa de jogadores mais experientes para a disputa do segundo turno da Série B. Na primeira passagem pelo Cruzeiro, o Sobis foi bicampeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018. Ele deve assinar contrato até dezembro do ano que vem. E o Atlético vai ter um novo presidente a partir de 2021. Já o América segue sua campanha surpreendente na Copa do Brasil e está muito perto de uma vaga para a semifinal. É para comemorar como um doido mesmo. O América segue fazendo história na Copa do Brasil. Ontem, jogando em Porto Alegre, o Coelho venceu o Internacional por 1-0. O gol foi do atacante Rodolfo. Com a vitória, o América joga por um empate no Independência na próxima semana para alcançar as semifinais da Copa do Brasil.
Já o Atlético teve uma decisão política importante hoje. O presidente Sérgio Sete Câmara anunciou em uma entrevista coletiva o futuro dele no clube. O atual presidente abriu mão de tentar a reeleição. Eu acho que o meu papel aqui no Atlético foi cumprido. O mandato do presidente Sérgio Sete Câmara será até o dia 31 de dezembro. O Atlético consome, né, quem está aqui. Você às vezes passa a noite sem dormir. Acredito que o meu trabalho, juntamente com o Lázaro e a diretoria, será, com absoluta certeza, reconhecido no futuro próximo. Nos 3 anos de mandato de Sérgio Sete Câmara, o Atlético conquistou apenas um campeonato mineiro. E o Atlético estendeu os contratos do goleiro Vitor e do atacante Diego Tardelli. Os vínculos dos dois, que iam até o fim de dezembro, agora vão até fevereiro de 2021. E uma última informação, a BR-040 acaba de ser totalmente liberada na altura de Ribeirão das Neves. Uma carreta fechou o trânsito por lá durante boa parte da tarde. Se você quiser rever nossas reportagens, é só ir lá no Globoplay. Ótima noite e até amanhã.